Mateus, capítulo 7, do verso 13 até o verso número 29. A palavra de Deus diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E mais uma vez nesse dia o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui na tua casa com o propósito de ouvirmos a tua palavra. A tua palavra, Pai, é aquilo que precisamos. É o alimento que nos sustenta. É a luz que ilumina o nosso caminho e não nos deixa tropeçar. É a tua palavra que nós queremos mais uma vez ouvir neste dia, segundo a tua vontade. Ó Santo Deus, fala ao nosso coração. Usa a minha vida pelo poder do Espírito Santo, para que a palavra seja ministrada de acordo com a tua vontade e cumpra os teus propósitos esta noite. Eu entrego em tuas mãos a ministração desta palavra, para que ela possa estar de acordo com a tua vontade, Senhor. Oramos juntos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, o que lemos aqui são palavras de Jesus, como o próprio texto diz, palavras que deixavam as multidões maravilhadas da doutrina, do ensino, da maneira como Jesus falava. E nestas palavras, Jesus está sendo bem claro a respeito de um assunto muito importante, irmãos. De que nós, em nossas vidas, temos escolhas sempre diante de nós. Todos os momentos nós somos levados a escolher. Você certamente se depara diante de várias escolhas ao longo do seu dia, ao longo da sua semana. Escolhas simples como a roupa que vamos usar, o prato que vamos comer, são escolhas simples que nós fazemos todos os dias. Mas também escolhas de ordem moral, escolhas que determinam o nosso comportamento, escolhas que vão determinar a nossa atitude, a nossa reação
em relação aos efeitos externos sobre a nossa vida, tudo isso são escolhas. Escolhas importantes que nós somos levados a fazer diariamente. Mas há uma escolha principal e primordial que Jesus apresenta aqui para nós nesse texto. E ele coloca isto de uma maneira bem simples e ele polariza isto em duas opções apenas. Não há outras opções. Não há variedade de opções como alguns podem imaginar. Jesus deixa isto bem claro ao dar apenas duas opções. E essas duas opções são exemplificadas na Bíblia em muitos textos e muitas passagens. Hoje em dia é comum nós ouvirmos que muitos caminhos levam a Deus. Você já deve ter ouvido isso, talvez até já deve ter falado isso algumas vezes, não é? Mas o que a Bíblia diz é que isso não é verdade. Há apenas duas opções, há apenas dois caminhos. A escolha principal da nossa vida se resume a duas possibilidades. A Bíblia deixa isto bem claro. Ou eu estou com Deus, ou eu estou com o diabo. A Bíblia não dá espaço para um estado intermediário, de neutralidade que eu possa assumir na minha vida. Ou eu entrei pela porta estreita, ou eu entrei pela porta larga. Ou eu escolhi a facilidade ou o aperto, não há outra opção. E Jesus se coloca neste contexto como a única opção verdadeira. Por isso ele coloca sempre no singular: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Então essa história de que todos os caminhos levam a Deus, no mínimo, é contraditória em relação ao que Jesus afirmou. Se ela é verdadeira, Jesus é mentiroso. Porque ele disse: eu sou o caminho, então não há outro caminho. Que história é essa de todos os caminhos levam a Deus? Se ele diz: eu sou o único pelo qual você pode ir ao Pai, então não há pluralidade de escolhas nem de caminhos. E Jesus vai exemplificar aqui nesse trecho da Bíblia que nós lemos aqui, estas duas escolhas, elas ficam evidentes a cada versículo que o Senhor coloca. Primeiro, ele diz no versículo 13, a principal: entrai pela porta estreita. E ele diz: largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e diz ele: são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus começa já o texto a dar duas opções, duas portas que estão adiante de todas as pessoas. Jesus está falando de uma forma genérica, ele está falando para multidões, como diz o texto lá no final. Muitas pessoas ouvindo, não somente discípulos, não somente pessoas já tocadas e transformadas por ele, mas toda uma multidão está ouvindo essa palavra. E ele está dizendo para todos: há duas opções de escolha. Há duas portas diante de você, e você precisa escolher uma delas. A escolha é completamente sua. E ele aconselha: entre pela porta estreita. Mas ele não força ninguém a entrar. Ele aconselha, ele diz a vantagem. E ele também afirma que são poucas das pessoas que realmente acertam com esta porta. Apesar de todos os avisos de Deus, apesar de todo o conselho que Jesus está dando, ele mesmo diz: são poucos os que entram por ela. Mas é uma opção bem clara. Dois caminhos a seguir. Duas portas diante de nós, e a escolha é exclusivamente de cada um, individual. Dessa maneira, Jesus apresenta as primeiras duas opções, e ele reforça esta tese também quando ele diz assim, no versículo 17 e no versículo 18: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Ele também separa as situações. Ele diz: você tem duas opções, ou você vai ser uma árvore boa, ou você vai ser uma árvore má. Você não pode ser uma árvore boa que de vez em quando faz umas maldades, nem pode ser uma árvore má que de vez em quando faz umas bondades. Ele disse: isso é incompatível com aquilo que eu espero de você. Você precisa escolher o que você quer, qual o caminho, qual a porta que você quer abrir e que tipo de árvore você deseja ser. Então Jesus também coloca isso de uma maneira muito clara diante de nós. E veja mais o que ele diz no versículo 21. Nem todo o que me diz,
Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ele diz assim: aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus também está falando aqui de duas profissões de fé, duas declarações de fé, que são possíveis. Há aqueles que podem dizer: Senhor, Senhor, e em nome dele fazer um monte de coisa, mas não serem por ele conhecidos. Ou há também aqueles que por ele são conhecidos e fazem a sua vontade. Dois tipos de escolha também. Há o religioso hipócrita, ou há realmente aquele que tem uma ligação fiel com o Senhor. Duas opções para a sua vida. Duas vertentes que você precisa decidir. Além de decidir qual é a porta, que tipo de árvore, que tipo de fruto, você também tem que decidir que tipo de fé você quer professar. Aquela que está só na sua boca ou aquela que também é vivida por você. Não é aquela que é apenas dita ou praticada em obras que não tem nenhum conhecimento da parte de Deus, usa o nome de Deus, mas não tem a sua aprovação, ou é algo eficiente, eficaz, que está de acordo com a vontade de Deus. Duas opções também que o Senhor nos dá para encararmos e escolhermos. E no final do texto também, ele nos diz no versículo 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve também estas minhas palavras, mesmíssimas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ele aqui coloca a figura de dois construtores, dois homens construindo casas, edificando casas, construindo, dois construtores. A diferença entre eles: um ouve, o outro também ouve. A palavra é a mesma para os dois ouvem a mesma palavra, mas a diferença entre eles: um põe em prática aquilo que ouve, o outro não põe em prática aquilo que ouve. E essa é a grande diferença. E essa diferença afeta a construção da sua casa. Ambas as casas ficam de pé, mas só uma resiste às dificuldades que chegam. Duas escolhas também. Dois caminhos, duas portas, duas árvores, duas profissões de fé, duas edificações. Que tipo de escolha nós temos feito? Qual é a escolha que nós temos feito? Porque em todas as escolhas, Jesus deixa entender claramente, ou nas entrelinhas, qual é a melhor escolha. Ele aconselha a porta estreita. Ele praticamente induz você a buscar ser uma árvore boa, que produz somente bons frutos. Ele aconselha você a não viver uma religião falsa, só professada, mas não vivida. E ele aconselha você a ouvir e praticar o que ouviu, para que a sua casa seja firme, seja forte. Então, ele dá as opções e, ao mesmo tempo, ele indica qual o caminho, qual a postura que eu devo adotar. Ele está aconselhando a tomar o rumo certo. Mas a pergunta é: qual a escolha que efetivamente nós temos feito? Qual é a nossa opção? Qual tem sido a nossa opção? Quando Jesus diz: entrai pela porta estreita, e ele aconselha isso, será que nós temos feito essa escolha? Infelizmente, ele mesmo diz: são poucos os que entram por ela, são poucos os que fazem esta escolha. Por isso, queridos, é como diz a Bíblia: são poucos os que se salvam. É muito maior o número dos que se perdem do que os que se salvam. Jesus mesmo ensinou: muitos são chamados, poucos os escolhidos.
Quem são os escolhidos? Aqueles que escolhem da maneira correta. Aqueles que escolhem a porta estreita. E eles são poucos, como o Senhor Jesus está aqui indicando. E que porta é essa da qual o Senhor está falando para nós? Abra sua Bíblia em João capítulo 10. No Evangelho segundo João, no capítulo 10, no versículo 9 e no versículo 10, a Bíblia diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem é a porta, irmãos? É Jesus. Mas ele se coloca como uma porta estreita. A porta é ele mesmo. Ele diz: quem entrar por mim vai achar a salvação, vai achar o descanso, vai achar aquilo que necessita. E ele disse: eu tenho abundância para você. Mas a porta é estreita. Mas o caminho a ser percorrido é dificultoso, é apertado. O que o Senhor está aqui nos ensinando, a porta está aberta. A porta está aberta para qualquer um. Mas são poucos os que escolhem a porta certa. E ele nos convida a entrar e experimentar esse caminho estreito. Veja, uma porta aberta diante de você, mas o caminho é estreito, mas a escolha é sua. É apertado, mas é seguro. Tem dificuldades, mas tem recompensa. Ele diz aqui no texto de João: o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e tenha abundância. Mas a vida abundante que ele tem para te dar é na porta estreita, não é na porta larga. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos, na expectativa de conseguirem cada vez mais, entram pela porta mais larga. Porque se é mais larga, deve ser melhor. Se é maior, deve ser melhor. São os nossos julgamentos, os nossos juízos. Mas a promessa de abundância está feita àquele que entra pela porta, que é ele, a porta estreita. E ela está proposta para qualquer um. Essa proposta é pública e abrangente. Qualquer um está qualificado a escolher. E ele aconselha firmemente qual é a escolha certa. Mas a decisão ele não toma por nenhum de nós. A decisão cabe a cada um de nós. A escolha do caminho que queremos percorrer a partir daquele momento. Jesus, nesse texto que a gente leu aqui em Mateus 7, ele também, além de mostrar estas propostas de escolha, ele traz um alerta muito importante, porque as escolhas estão aí. Veja, Deus está sempre te dizendo: escolhe o certo. Mas tem sempre alguém te dizendo: escolhe o errado. Tem ou não tem, irmãos? É aquela famosa figura, né, que muitos ilustram por aí. Você e um diabinho de um lado, um anjinho do outro, né? Faz o certo, diz o anjinho. Faz o errado, diz o diabinho. Você acredita nisso? De certa maneira, há uma coerência até nessa figura que ilustra uma realidade. O Senhor está dizendo: escolhe a coisa boa. Escolhe o caminho estreito. Escolhe ser bênção e não maldição. Escolhe a vida e não a morte. Mas, ele mesmo disse no texto da porta: o ladrão veio roubar, matar e destruir. E como é que ele faz isso? Ele não faz isso estraçalhando pessoas simplesmente. Algumas até faz. Mas ele faz isso desviando as pessoas do caminho certo. Convencendo as pessoas a escolher errado. Convencendo as pessoas a tomar a direção errada, a abrir a porta errada, a fazer a construção errada, a professar a fé de maneira errada. É isso que ele tem tentado fazer. Então ele sempre está tentando desviar as pessoas do caminho da verdade, do caminho que é Jesus, o único caminho. Ora, se há um só caminho e Satanás consegue fazer você desviar desse caminho, ele te leva para onde ele quer. E aonde ele quer te levar? Fora do caminho. É verdade, ele quer te levar para o inferno. Por que Satanás quer levar as pessoas para o inferno? Porque ele não quer ficar sozinho lá, entende? Ele quer companhia para sofrer junto com ele lá. Porque Satanás também não reina no inferno, isso é uma mitologia. Satanás no inferno é torturado,
A Bíblia diz isso, ele não é o chefe do inferno, não existe essa figura. Não é? Lá ele também será perturbado por toda a eternidade. Mas ele não quer ser perturbado sozinho, ele quer levar uma multidão com ele. E a Bíblia diz mesmo que ele vai conseguir levar uma multidão com ele. Por quê? Convencendo as pessoas a entrar pelo outro caminho, a escolher a opção errada, a escolher o caminho errado, a entrar na porta errada, a ser a árvore errada. É isso que ele tem tentado convencer cada pessoa a fazer. E como ele convence? Jesus também nesse texto, ele nos dá um grande alerta a respeito disso. Veja, versículo 15 de Mateus 7. Ele diz: acautelai-vos. O que quer dizer acautelai-vos? Cuidado. Cuidado com os falsos profetas, que se vos apresentam, como é que eles se apresentam? Disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha a advertência. No meio do assunto da escolha, Jesus dá o alerta. Ele diz: olha, tome cuidado, porque eu quero que você escolha certo. Mas há falsos profetas que professam em meu nome, que falam em meu nome, e que vão tentar induzir vocês ao erro. Vão fazer vocês escolherem o caminho errado. Mas eles são falsos. Eles têm roupa de ovelha, mas por dentro são lobos e são roubadores. Está aqui nos ensinando o Senhor. E aí ele começa a dizer como identificar esses falsos profetas. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura a uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? O fruto é da mesma natureza da árvore. O fruto é da mesma natureza que tem a árvore. Uma árvore só dá o fruto que lhe foi designado. Então ele vai começar a explicar como identificar. E aí ele vai dizer o que eu falei ainda há pouco: toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, e uma não pode trocar com a outra. Versículo 19, ele diz: toda árvore que não produz bom fruto, o que é feito com ela? É cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, quem é o profeta? O profeta é o que professa. Professar vem de falar. Fala em nome de Deus. Professa desta maneira. O profeta era conhecido como alguém que falava por Deus. Usado por Deus, falava ao povo. E falava sobre a vontade de Deus. Agora, quando o cara é um falso profeta, e aí como é que fica? Será que é de Deus que ele está falando? Será que a mensagem que vem é realmente do Senhor? E para conhecer é difícil, porque Jesus disse: a roupa, ela é de ovelha, a fantasia é de ovelha. Imagina a fantasia de ovelha, aqueles pompons na orelha, né? Aquela pelezinha, aquela lãzinha branquinha, bonitinha, né? Como é que você vai dizer que aquela ovelhinha não é? Agora tira o fechecler dela, abre o fechecler, aí sai dali um lobo, aquela boca cheia de dente babando para cima de você. Não dá para conhecer olhando para a figura. Olhando para a figura, tem cara de ovelha. Olhando, tem roupa, tem fantasia, deve ter até perfume de ovelha, tem cheiro de ovelha, tem tudo de ovelha, mas é por dentro que está o problema. E aí, o que Jesus diz é que o por dentro se evidencia na produção, na obra que é produzida. Então, é preciso analisar os frutos. Veja como isso é importante, porque nem sempre o falso profeta será reconhecido pela sua palavra, por aquilo que ele professa. Não, porque uma boa pessoa letrada e eloquente, de repente, pelo seu discurso, engana muita gente. Vide os políticos. Não é, irmãos? Você já foi enganado por político? Confessa aí. Você já foi enganado por alguém que você pensou que era uma coisa era outra? Porque a lábia era ótima, o papo era excelente, a conversa era uma coisa maravilhosa. Então não é pela palavra simplesmente que você vai conseguir identificar o falso profeta. O que Jesus está dizendo é que ele será identificado pelos seus frutos. E quais são os frutos de um profeta? Tem os frutos pessoais,
da sua própria vida, daquilo que ele mesmo apresenta em sua própria vida, e tem os frutos que ele produz na vida de outros. Já que ele profeta fala por Deus, ele está produzindo na vida de outros. Um bom análise sobre o fruto do profeta é o caráter dos seus seguidores. O caráter do seguidor do profeta, ele está muito intimamente ligado ao que é o profeta, porque foi gerado nele também um caráter. Então, amados, é aí que começa o nosso problema. Então nós precisamos analisar um pouco a quem estamos ouvindo, que tipo de palavra estamos levando em consideração, que tem influenciado as escolhas da nossa vida. Porque o falso profeta sempre estará pronto a dizer para você um caminho, uma direção, e normalmente é aquela que te agrada, normalmente é aquela que é mais fácil de se fazer, que é mais fácil de se cumprir, não é? Normalmente é aquela que inclui, não exclui, que abraça, que nunca repele, porque é o falso profeta. Mas o caráter dos seus seguidores é uma evidenciação dos seus frutos, irmãos. É o que dá a árvore, o figo, a figueira dá figo, não tem como ela dar outra fruta. Então o falso profeta vai dar falsos profetinhas, né? Ele vai gerar um povo que é um povo também mau caráter, assim como ele, porque foram gerados por ele, não é? E como identificar isso? Alguns comportamentos nós temos visto em algumas pessoas que seguem a falsos profetas, que têm evidenciado. E há muitos falsos profetas, e aí não apenas nas igrejas evangélicas, mas em todo tipo de seita, em todo tipo de heresia que se apresenta, há falsos profetas vendendo ilusões, vendendo doutrinas estranhas, vendendo caminhos falsos para as pessoas no intuito de iludi-las e levá-las para longe do caminho correto, que é o Senhor Jesus. E aí olhamos para os seguidores e vemos algumas características que eu quero compartilhar aqui com vocês. O seguidor de um falso profeta, ele é mais leal ao profeta do que à palavra de Deus. Isso é uma boa maneira de você identificar. Há pessoas que estão envolvidas com seitas, com heresias, que elas são, como o pessoal diz, foi feita nelas uma lavagem cerebral. Ela é mais fiel ao líder do que à palavra. Se o líder diz uma coisa, não importa que a palavra de Deus diga outra. Porque ela confia, ela está tão cega seguindo aquele líder, que ele faz dela o que ela quiser. E você mostra na Bíblia que aquilo está errado, mas ela não aceita que aquilo está errado, porque ele é um santo homem de Deus. Ele é uma ovelha que eu estou seguindo, só que dentro tem um zíper, né, que tem um lobo lá dentro, mas ela não sabe. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas são mais leais ao indivíduo do que a palavra de Deus. Isso é uma característica daqueles que seguem a falsos profetas. Outra, se preocupam mais com os seus próprios desejos do que com a glória de Deus. E normalmente o falso profeta, ele tem a receita da realização dos desejos. Ele tem a receita que vai te dizer como conseguir o que você deseja. Todo falso profeta, ele tem uma receita pronta para você. Você quer alguma coisa, ele te diz como conseguir. Você quer uma casa, você quer um carro, você quer um casamento, a pessoa amada em 3 dias, você escolhe. Ele te dá uma receita para que você cumpra e receba aquilo que você está esperando. Então, um seguidor de um falso profeta é alguém que foi gerado dessa maneira, e do seu caráter há também o desejo de ter satisfeitas as suas vontades e não a vontade de Deus. Nunca um seguidor de um falso profeta está preocupado com a vontade de Deus, porque ele jamais foi ensinado assim. Ele foi ensinado a satisfazer a sua própria vontade. Também os seguidores de falsos profetas aceitam doutrinas humanas como superiores à palavra de Deus. Tradições humanas não são discutidas, dogmas não são questionados, porque assumem um status superior ao da palavra de Deus. O seguidor de um falso profeta está condicionado àqueles dogmas que foram incutidos na sua mente, e aquilo são princípios indiscutíveis, ele não aceita nem conjecturar a respeito deles. Fruto do falso profeta que ele tem seguido. E aí você pode incluir ali, pode pensar em um monte de religiões, em um monte de seitas, em um monte de procedimentos que induzem as pessoas a isso. Mais importantes são as tradições da igreja do que a verdade. A verdade não pode questionar as tradições que os homens recebem e passam de uns para os outros. Isso é característica do falso profeta. E é por isso que alguns são levados a um caminho que
leva àquilo que Jesus disse logo depois desse texto. Muitos virão e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos, Senhor. Até demônio a gente expulsou. Porque meu nome é poderoso. Mas vocês, eu nunca vi vocês na minha frente. Eu nunca vi vocês, não sei quem vocês são. Por quê? Porque seguiam homens, seguiam doutrinas humanas, procuravam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, seguiam a falsos profetas. Outra característica, procuram muito mais manifestações e experiências do que a verdade da palavra de Deus. É característica também de quem segue a um falso profeta. É a pessoa que se move por experiências e por sensações. Eu não analiso o que está sendo dito pela verdade da palavra de Deus. Eu analiso pelo que eu senti no meu coração. O camarada está falando, eu senti um arrepio. É bom sinal. Deve ser bom o que ele está dizendo aí. É assim que alguns fazem. Não tem o menor senso de crítica. Não tem o menor senso de verdade. Porque não conferem nas Escrituras o que está sendo dito. Enquanto a Bíblia, no livro de Atos, diz que os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Porque conferiam nas Escrituras o que era dito pelos apóstolos. Então a Bíblia nos incentiva a buscar a verdade e não engolir a verdade. Entendeu isso, meu irmão? Por que isso é importante? Por que Jesus fala sobre isso? Porque as escolhas estão aí diante de você. E o inimigo certamente quer fazer você escolher errado. E um frequentador de seita não suporta a sã doutrina, não suporta a verdade da palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, Jesus, ao falar disso, ele faz como que um convite para a nossa escolha. Seja uma boa árvore, que dá bons frutos, que apresenta frutos coerentes com a árvore boa que você é e quer ser. Mas a escolha é nossa. Podemos até ser influenciados, mas não temos desculpa. Não dá para dizer, eu escolhi errado, porque o diabo me enganou. Você se deixou enganar. A verdade está diante de você. A verdade é conhecida e está perto de ti, como diz a Bíblia. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ela não te é oculta. Então não há desculpa de dizer, o diabo me enganou, coitadinho de mim. Não é coitadinho. Você precisa escolher certo. A escolha é sua. E todos os conselhos Deus tem te dado para que você escolha corretamente. Jesus continua ensinando no capítulo 7 de Mateus, no versículo 21. Ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí ele vai dizer o que eu já disse aqui, muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Veja o que Jesus está falando aqui, irmãos. Resumindo, ele está dizendo que fazer a vontade de Deus é mais importante do que operar em nome de Deus. É plenamente possível, segundo o que ele aqui está me ensinando, que alguém opere em nome de Deus, sem contudo conhecê-lo, sem contudo fazer a sua vontade, porque ele deixa claro, nem todo que apenas me diz Senhor, Senhor Jesus, glorioso Senhor e Salvador, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, esse entrará no reino dos céus. O que não faz a sua própria vontade, mas faz a vontade do Pai. Então a pessoa fala de Deus, mas não faz a vontade do Pai, ela faz a sua própria vontade. E aí ele vai dizer depois que muitos, na verdade ele está falando, vão dizer, a gente profetizou, a gente expeliu o demônio, a gente fez milagre em teu nome. Ele vai dizer, do que serve isso? Porque mais importante do que falar e operar em meu nome é obedecer à vontade do Pai. É fazer a vontade de Deus. Então, aqueles que não entendem isso,
são aqueles que praticam a iniquidade. Veja a diferença entre a ação religiosa e a prática de vida. Em teu nome profetizamos, ou seja, falamos a respeito do Senhor, pelo Senhor. Em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres. Mas como Jesus disse, praticais a iniquidade. O que é uma prática, irmãos? Prática é algo que a gente faz continuamente, constantemente, para nos aperfeiçoar naquilo que estamos fazendo. É ou não é? Quando você diz que pratica esporte, é que você faz esporte sempre, né? Você não é aquele engraçadinho que diz que pratica esporte, que uma vez por mês você vai na academia, não, né? Tem gente que fala isso, eu pratico esporte, porque uma vez por mês eu vou lá, bato o ponto. Não, a prática é constante, a prática é repetida. E Jesus está dizendo, vocês praticam iniquidade. Não uma iniquidade que foi cometida por acaso, no momento de fraqueza. É uma iniquidade recorrente, praticada, vivida, vivenciada diariamente. É dessa iniquidade que o Senhor está falando. Então, ele explicitamente está dizendo, o que adianta me chamar de Senhor, se você não aceita o que eu falo? Se você não faz o que eu mando? Se você não pratica o que eu mando você praticar, você pratica diferente. Você até faz algumas coisas em meu nome. Você até se torna bênção para outras pessoas em meu nome. Mas para você mesmo, nada disso faz diferença. Porque você me chama de Senhor, mas você não vive daquilo que eu falo. Você não leva em conta aquilo que eu digo, nem aquilo que eu mando. Então que Senhor é esse que eu sou? Que você só me chama assim, mas não me obedece. É hipócrita isso, né? Eu chamo de Senhor, mas eu não tenho a menor intenção de obedecê-lo. E Jesus aí, é claro, ao dizer isso não vale nada. Ele vai dizer para longe, apartai-vos de mim. Vai fora, cai fora, sai fora daqui. Não quero você perto de mim. Isso é bem conflitante com a imagem que alguns fazem de Jesus, né? De que Jesus é aquele ser celestial, de olhinho azul, cabelo comprido, né? De braços abertos, saiu da cruz, mas continua aberto assim para você. Vem, queridinho, vem que eu te abraço. Não é assim não, irmãos. Alguns ele vai dizer, cai fora, chispa da minha frente. Aparte-se de mim, porque você pratica iniquidade. Eu não tenho parte contigo, nem você tem parte comigo. Não é direito teu chegar perto de mim. Eu não conheço você. Isso é terrível. Mas isso é fruto de quê? Isso é fruto de escolha. Isso é fruto de decisão pessoal. Ninguém é obrigado a ser assim. As pessoas escolhem ser assim. As pessoas decidem. Deus nos deu a liberdade de decidir o que queremos fazer, irmãos. O que caminho queremos tomar. E a realidade apresentada pelo Senhor é essa. E aí ele termina o texto falando daquela história dos construtores. Da árvore. Não, da construção da casa que foi começada por cada um deles, a partir do versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, tudo isso. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é o insensato. Vieram as mesmas dificuldades, os rios transbordaram. A diferença é o que aconteceu com a casa. O que aconteceu com a construção. A diferença toda se resume a isso. Então o que o Senhor está querendo nos ensinar aqui, que tão importante quanto ouvir, é praticar. Veja, amados, há uma importância enorme em ouvir. Eu insisto aqui sempre, eu sou um cara chato como pastor, que eu fico dizendo, vem à igreja. Quando acabar o culto eu vou dizer, vem quarta-feira, você tem que ouvir a palavra. Aí na quarta-feira eu digo, vem domingo de manhã. Domingo de manhã eu digo, vem de noite. Por quê? Porque eu quero você aqui? Não! É porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não ouve, tu nunca vai ter fé e nunca vai agradar a Deus. Então por isso que eu sou chato mesmo, eu insisto, vem, não é que eu quero ibope, não. É porque a Bíblia diz isso. E é necessário para você, é para o seu bem que eu falo isso. Mas não adianta nada ouvir e não colocar em prática. E a prova é esse texto aqui falado pelo Senhor. 2 homens construindo uma casa. Os 2 ouviram a palavra, a mesmíssima palavra.
Mas um colocou em prática, outro não colocou em prática. E o que aconteceu? A casa de ambos foi concluída. A casa se estabeleceu. Mas vieram as tempestades, porque, irmãos, uma coisa eu quero te dizer, sempre vai ter tempestade. Não adianta olhar para a previsão do tempo. Sempre vai ter tempestade. Vai ter dia de sol claro, vai ter dia de tempo nublado e vai ter dia de tempestade. Não tem jeito, faz parte da vida. Ninguém vai viver só no tempo bom, nem só no tempo ruim, essas coisas vão se alternar. E a adversidade vem sobre a vida de qualquer um. Os dois sofreram as mesmas adversidades. Agora, segundo Jesus, ouvir a palavra e colocar em prática, ele diz, é semelhante a um homem que edificou sobre a rocha. Quem já tentou edificar alguma coisa sabe a importância que tem a base da construção. Ninguém começa a fazer um prédio pelas paredes, começa? Quando vai construir um prédio, pode olhar, o pessoal limpa o terreno todo, aí vem a equipe de sondagem, vai fazer, aprofundar estacas, sapatas, sustentação, depois é que se começa a construir as paredes, os andares. Primeiro é feito a base. A base é o mais importante da construção. Jesus diz, quem ouve e pratica, está construindo sobre uma base que é uma rocha, é uma base forte. Mas quem ouve a mesma palavra e não pratica, está construindo sobre areia. Você já construiu sobre areia? Quem aqui já brincou na areia? Já brincou na areia? É bom, né? Castelo de areia. Já fez castelo de areia? Maravilha, né? Bota a janelinha no castelo, faz a portinha. Quem é mais legal faz até um fosso em volta, né? Faz uma ponte. Maravilha! Quando vem a onda, cadê o teu castelo? Foi para o brejo. De areia e em cima da areia. Não pode dar certo. O que faz diferença, irmãos, é a base. É onde estamos construindo. A prática da verdade, a prática do que eu ouço, é a fortaleza da minha edificação. Veja, não é só a palavra, mas é a prática dela. A fé vem pelo ouvir a palavra, mas a fé me faz viver. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Então eu construo a minha vida com base na palavra que eu ouvi e na prática de vida que eu faço dela. E começo a construir sobre esta rocha, que é esta prática que vai dar a base para a minha construção. Agora, quando a pessoa ouve e não põe em prática, ela está construindo sobre a areia. E a Bíblia diz que quando vierem as mesmas chuvas, as mesmas tempestades, os mesmos terremotos que vêm sobre a vida de todo mundo, aquele que edificou sobre a areia terá a sua casa derrubada. E Jesus ainda dá um detalhe aqui, dizendo, será grande, versículo 27, lá no final, sendo grande a sua ruína. Veja, irmãos, faz toda a diferença o que eu escolho fazer. Qual é a base que eu tenho escolhido para a minha casa? Essa é a diferença. A escolha é que é a diferença. É ouvir e praticar? É rocha. É ouvir e não colocar em prática, ignorar? É areia. Na hora da prova, na hora da tempestade, é que vai se ver a diferença. E a Bíblia diz, a ruína será grande. Como será grande a ruína daquele que não for uma boa árvore e não der bons frutos? Como será grande a ruína daquele que entrar pela porta estreita, da porta larga? A Bíblia diz, conduzirá à perdição. A grande será essa ruína. Foi isso que Jesus ensinou para uma multidão que estava ouvindo a sua palavra. E as pessoas ouviram aquilo que nunca tinham ouvido antes, a doutrina de Jesus. E eu termino deixando para você as palavras da multidão. No versículo 28, diz assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões, como estavam? Maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas eram os maiores conhecedores da palavra naquele tempo. Eram os maiores letrados na Bíblia daquele tempo. Mas não ensinavam com autoridade com a qual ensinava Jesus. E as multidões ficaram maravilhadas.
A autoridade dele era diferente, irmãos. Eles buscavam autoridade nas suas tradições, nas suas credenciais, nos cursos de teologia, que já fizeram. Mas Jesus não tinha nenhuma dessas credenciais. Era o carpinteiro que veio de Nazaré. E ali chegou surpreendendo a todos, com a palavra de salvação. E aquilo maravilhou quem estava ouvindo. E muitas pessoas tomaram uma decisão a partir daquele momento. Talvez o que mais irritasse os escribas, e talvez por isso Jesus tenha sido perseguido até o ponto de ser morto, era o fato dele não ter diploma, era o fato dele não ser letrado, dele não ter uma credencial, mas a credencial dele era a verdade que vinha de Deus, a verdade que liberta. Como já a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, amados, o que eu fiz aqui contigo essa noite foi apenas transmitir o que Jesus falou, na expectativa que da mesma maneira o teu coração fique maravilhado, não com a minha palavra, mas com as palavras que Jesus proferiu, para que este estado que a palavra nos deixe, nos faça efetivamente tomar a escolha certa, fazer a opção correta, render-se a Jesus, recebê-lo como Senhor, como Salvador, decidir por livre e espontânea vontade abrir a porta estreita, por livre e espontânea vontade se tornar uma boa árvore que dá um bom fruto, começar a construir a partir do cumprimento na tua vida, da palavra que você tem ouvido, e mudar a tua existência. Porque não adianta também a gente se maravilhar se nada disso mudar a nossa vida. Você pode sair daqui dizendo: poxa, hoje o pastor arrasou. Hoje, olha, fiquei maravilhado. Nada vai mudar. Se você não se render a Jesus e não abrir a porta estreita, ele disse: eu sou a porta, nada vai mudar na sua vida. Se você não começar a praticar o que você está ouvindo, nada vai fazer diferença, irmãos. Não é de maravilhas que a gente vai viver, mas é de verdade. Fique maravilhado, mas que isto te leve à escolha certa, para que você viva a verdade de Deus na tua vida. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Deus amado, nós ouvimos a Tua palavra aqui essa noite, Pai, que foi proclamada no poder do Teu Espírito, Senhor. Ouvimos o Senhor Jesus falar essa noite ao nosso coração, nos dando uma opção de escolha que é determinante para o resto da nossa vida e nos aconselhando a escolher bem, Pai. Deus amado, que o poder do Teu Espírito possa trazer convencimento aos corações, porque a Tua palavra diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo convença esta noite, para que decisões sejam tomadas e nós possamos, a partir desse momento, por escolha livre e própria, tomar a posição de nos render ao senhorio de Jesus, não apenas chamá-lo de Senhor, mas realmente considerá-lo assim. Pai querido, toca nos corações, em nome de Jesus. Alguém essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a mão onde você está. Você quer se render a Cristo? Levante a mão e faça um aceno para mim. Uma pessoa ali. Quem mais quer entregar a sua vida para Cristo? Aproveite essa oportunidade. É espontâneo e tem que partir de decisão sua, não de insistência minha. Alguém que quer entregar a sua vida para Cristo? Aproveite essa oportunidade de fazer isso publicamente, porque é assim que Jesus também espera a nossa decisão, de maneira pública. Alguém mais quer entregar a sua vida a Cristo? Vem aqui, minha irmã, vamos orar por você. Se você deseja ainda tempo, vem aqui, vamos orar juntos. Vamos entregar ao Senhor a nossa decisão. Alguém mais quer entregar a sua vida para Cristo? Deus e Pai, aqui está a Patrícia, Senhor.
que nesse momento, nesse ato de fé, de ousadia, de escolha da sua própria vontade, se rende ao Senhor nesse momento, decide entregar a sua vida nas tuas mãos, decide a partir de agora entrar pela porta estreita e enfrentar, Senhor, todas as adversidades dela decorrentes, mas receber a vida abundante que o Senhor tem para ela, Pai. Abençoa esta tua filha, meu Deus, com uma experiência de vida nova, transformada pelo Senhor. Isto estendido a ela, Pai, pela escolha que ela faz nesse momento. A porta estreita, o bom fruto, a boa construção. Pai, em nome de Jesus, eu entrego tua filha em tuas mãos, pedindo as tuas bênçãos sobre ela, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Amém? Glória a Deus. Os irmãos que vão se batizar, vamos lá ao batismo, vamos louvar ao Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Adore ao Senhor conosco. Sua glória enche a terra e enche o céu. Glória do Senhor enche a terra e o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso Glória, abre o seu coração e adore. universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar aqui na presença do Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é Mais uma vez, quão formoso é. quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida. Maravilhoso, Maravilhoso é estar em tua presença. maravilhoso é. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Enquanto os irmãos se preparam, vamos orar ao Senhor. Enquanto os irmãos tocam, vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que Deus renove a nossa vida, para que nós possamos fazer com que o que nós ouvimos se torne prático no nosso dia a dia. A palavra de Deus essa noite diz para cada um de nós, que nós devemos colocar na prática as boas palavras que Deus nos tem feito ouvir. Olha, o culto ainda não acabou. Enquanto o culto não acaba, você pode publicamente, diante da igreja, entregar a sua vida ao Senhor, render-se àquele que morreu na cruz do Calvário para salvar. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Ó Senhor, nós te louvamos. Te louvamos pelo privilégio maravilhoso que o Senhor nos concede por estarmos aqui, ouvindo a voz do Senhor para nós. Que nós devemos, ó Deus, não
não só ouvir a tua palavra, mas praticar as verdades que nela estão contidas. Pai, nós estamos aqui e queremos fazer isso. Oh Deus, envolve-nos da tua graça, envolve-nos da fortaleza do teu Espírito e permita que tenhamos, Senhor, a humildade de viver diante de ti, enfrentando os desafios de te servir, ó Deus, mas o bom desafio para estarmos diante do Senhor em santidade, da tua vontade. Permita que essa graça se estenda à nossa família. Permita que a tua salvação também se estenda à nossa família. Permita, Deus, que nós nos tenhamos diante de ti como servos bons e fiéis, não só ouvinte da tua palavra, mas praticante dela, porque tu és maravilhoso, porque tu és santo. Deus, nós te louvamos em todas as intempéries que passamos. Estamos firmes na presença do Deus que nos salvou. Oh Deus, nesta noite é uma noite de alegria, porque enquanto os nossos irmãos se vêm, ó Deus, diante da tua igreja testemunhar e vão às águas, deixando morrer a antiga natureza e nascendo, ó Deus, para ti, assim também muitos de nós fizemos, e até hoje estamos aqui glorificando o teu nome. É por isso que te louvamos, é por isso que cantamos ao Senhor que tu és maravilhoso, é por isso que dizemos a ti que tu és maravilhoso. Cantamos novamente ao Senhor, louvemos novamente ao Senhor. Quão formoso é o Rei do Universo. Cante conosco. Maravilhoso é estar em tua presença. Isso, maravilhoso. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas mãos. Maravilhoso. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aplauda o Senhor bem forte, que Ele merece.